Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e hoje é dia de literatura brasileira. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usarem meu link que tá aqui embaixo. Lembrando que estamos na semana Black Friday, então tem ofertas na Amazon, tá? Todos os dias, novas ofertas, diferentes ofertas. E também tem os serviços da Amazon que estão em promoção, como o Kindle Unlimited, que tá por R$ 1,99 durante os primeiros 3 meses. Se você assinar qualquer serviço da Amazon com o meu link, também me ajuda muito. Então hoje nós vamos falar de Primeiras Histórias do Guimarães Rosa. Eu queria começar esse vídeo falando um pouquinho desse autor tão importante para a literatura brasileira, né? João Guimarães Rosa, contista, romancista, novelista. Este homem que nasceu na cidade de Cordisburgo, Minas Gerais, em 27 de junho de 1908 e faleceu no Rio de Janeiro em 19 de novembro de 1967. Em 1930, ele se formou pela Faculdade de Medicina de Minas Gerais. Ele se formou em medicina com 22 anos. Tá bom. E ele fez a sua estreia literária justamente um ano antes disso, né, em 1929, com o conto O Mistério de Highmore Hall, publicado na revista O Cruzeiro. Em 1934, ele realizou um concurso que o levaria, né, à profissão que ele acabou exercendo durante, enfim, todo o resto da sua vida, que foi a profissão de diplomata. Ele foi cônsul em Hamburgo, ele foi secretário de embaixada em Bogotá, ele fez várias coisas em Paris, até que em 1951 ele retorna ao Brasil para exercer também funções assim meio burocráticas, né, no governo, aproveitando toda essa experiência dele com diplomacia no exterior. E em 1962 ele assume a chefia do Serviço de Demarcação de Fronteiras. E é justamente nesse ano de 1962 que ele publica Primeiras Histórias. Esse foi o último livro, né, que foi publicado enquanto ele ainda estava vivo. Os seus outros livros mais famosos, a gente tem Sagarana, publicado em 1946, e Corpo de Baile e Grande Sertão Veredas, na minha humilde opinião, a obra-prima deste homem, publicados em 1956. Então eu queria começar falando um pouquinho do título desse livro, né? Primeiras Histórias, porque Guimarães Rosa, ele sempre coloca alguma coisinha ali no título, né? Ele sempre coloca títulos bastante sugestivos sobre o que ele vai, né? Do que ele vai tratar nas suas obras. Então, como eu já contei pra vocês, cronologicamente, esse foi o último livro publicado dele. Então, não é primeiras histórias no sentido, né, de as primeiras histórias que surgiram da cabeça dele, que ele resolveu publicar. Na verdade, tem um outro sentido aqui. Então, a gente tem aqui, são 21 contos curtos, e todos eles tratam do que a gente chamaria de personagens fora da margem. Então a gente tem crianças, a gente tem loucos, né? A gente tem basicamente pessoas desarrazoadas. Então assim, uma série de temáticas tratadas através de personagens que meio que levam a gente a uma certa primeiridade, né, do ser humano. Seria uma espécie de nascente do pensamento. Então são pessoas, no caso das crianças, cuja cabeça ainda não foi, digamos, anestesiada pela racionalidade, no caso dos loucos, que eles estão, né, fora já dessa racionalidade. Alguma coisa ali, ou às vezes, né, não tem explicação mesmo, levou eles a saírem desse lugar da racionalidade, do prático, do concreto e buscarem outras coisas. E como não poderia deixar de ser com Guimarães Rosa, a gente tem esse aspecto, né, de primeira idade aparecendo também na linguagem, né? Ele é um autor que sempre busca uma espécie de pureza, busca arejar as palavras. Então ele é um autor muito conhecido por criar palavras, né, criar terminologias, fazer sobreposições, criando termos que quando você lê você estranha um pouco, mas ele também não é só isso, tá? Ele não é só uma imaginação, ele resgata muitos arcaísmos, né? Palavras que de alguma maneira ficaram esquecidas na linguagem, seja por desuso, enfim, esses motivos, ele acaba resgatando e mistura tudo isso
e cria esses textos incríveis. Inclusive tem um texto muito conhecido que foi, na verdade, uma entrevista que ele deu, se chama Diálogo com Guimarães Rosa. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá, o texto completo para quem se interessar, em que ele diz uma coisa interessante sobre esse aspecto da linguagem, né? Que é a utilização de cada palavra como se ela tivesse acabado de nascer. Então, enfim, todos esses sentidos remetem ao título aqui, Primeiras Histórias. Um outro ponto interessante também, um primeiro, né, como eu disse, se trata de 21 contos curtos, e aqui nesse livro é de fato a primeira vez em que o Guimarães Rosa escreve contos curtos, né? Ele tem O Grande Sertão Veredas, que é um romance bastante longo, né, bastante difícil, que eu amo, recomendo, mas de fato é realmente longo. Aí a gente tem o Corpo de Baile, que são novelas, né? Uma série de novelas que, enfim, tem uma interligação lá entre elas e tal, é quase um romance, mas são novelas. E aí a gente tem o Sagarana, né? Eu acho que meus colegas que já foram vestibulandos e passaram por Sagarana irão se lembrar de que os contos de Sagarana são tanto quanto longos, né? De 30, 40, até 50 páginas, mais ou menos, dependendo da edição, né? A edição que eu tenho é a mesma dessa coleção aqui, de Sagarana, e é por aí, 40, 50 páginas, dependendo do conto. Aqui nesse livro, os contos mais longos, que são 2 ou 3, eu acho, tem 10 páginas. Uma outra coisa muito interessante aqui nesse livro também é que, não sei se vocês são familiarizados com Guimarães Rosa, mas ele costuma tratar, né, do sertão. Ele nasceu em Cordisburgo, no interior de Minas Gerais, então ele fala muito de coisas do sertão, temáticas do sertão. E aqui a gente tem um lado um pouco diferente do sertão, ele trata um pouco mais dessa, digamos, dessa interface do sertão com a cidade moderna que estava nascendo, né? 1962, enfim, construção, criação, todos os planos de Brasília estavam a todo vapor. Então a gente tem esse aspecto aqui, e eu queria citar algumas frases, né, sobre isso que eu acho interessantes, tiradas de um texto chamado O Famigerado, que é o nome de um conto aqui, meu conto favorito, aliás, desse livro, do ensaísta brasileiro José Miguel Wisnik. Então, ele diz o seguinte sobre esse livro: marca uma mudança no sertão rosiano, tal como se desenhara até então. O desertão sem cerca, onde os pastos carecem de fecho, povoado aqui e ali por vilarejos, arraiais e fazendas. Em outro momento ele diz o seguinte sobre essa nova cidade: uma Brasília não nomeada se constrói derrubadora, devassando e devastando. Com o poder do mundo maquinal, a biodiversidade do cerrado, pontuada e mimetizada desde sempre pela própria exuberância poética da escritura rosiana. E aí vem a parte que eu acho que é a mais interessante e que resume, né, a questão do contexto aqui nesse livro, que é o seguinte: a questão aqui não é a passagem sucessiva do arcaico ao moderno, avaliada positiva ou negativamente, mas a persistência de um no outro, que obriga, como veremos, ao mergulho, em outros termos, no lugar fora das ideias, em que moderno e arcaico não são exatamente norma nem desvio. Então aqui a gente tem, né, o sertão, não é o sertão versus a cidade, mas é o sertão entremeado de elementos da cidade, a cidade começando a entrar no sertão. A cidade cheia de regras, né, chega a esse sertão onde ninguém é de ninguém. Então a gente tem um pouco dessa, mais do que conflito, é mais uma interface que está sendo mostrada aqui. E agora, para terminar, eu queria só dar destaque a 3 contos aqui desse livro que eu gosto muito, eu acho que são dos mais interessantes para a gente entender isso aqui. Vou começar justamente pelo Famigerado, que é o meu favorito, né, e é o segundo conto desse livro. Então aqui a gente tem uma situação que, assim, é meio cômico-trágica, né, seria cômica se não fosse trágica, talvez seria trágica se não fosse cômica, enfim. Uma cena qualquer, né, a gente tem um jagunço, né, um daqueles de meter medo, assim, sabe, que ele chega na casa de um doutor, né, uma pessoa instruída, e ele chega e fala assim: ô, seu doutor, me chamaram em um lugar lá, me chamaram de famigerado, e eu queria saber o que isso significa. Isso é bom? Isso é ruim? Enfim.
E aí, né, o doutor fica lá, né, veja bem, não, é que, bem, né, fica lá enrolando esse jagunço, porque ele, né, meio que sabe que se ele der uma resposta negativa, a violência pode, atingi-lo, né, mesmo que ele não tenha nada a ver com isso. Então eles ficam nesse jogo de palavras, é curioso, um jagunço metido num jogo de palavras e o doutor, né, o rei das palavras, né, morrendo de medo da violência física. Então, esse conto é um absurdo, eu acho ele muito divertido e, enfim, acho que merece ser lido. O segundo conto que eu queria destacar é Soroko, Sua Mãe, Sua Filha. Esse é um conto que a gente vai tratar bem mais, assim, a fundo, talvez, não sei se a fundo. Não sei a palavra que eu queria usar aqui. Mais diretamente, acho que essa palavra é melhor. Mais diretamente sobre a loucura, né? Aqui a gente tem uma pessoa lá que tá levando a sua mãe e a sua filha para uma instituição, né? Então eles vivem lá num lugar do sertão e as duas são loucas, né? São meio fora à margem, né? Fora da realidade racional. E aí chegou esse momento em que não dá mais, em que, enfim, né, as autoridades, ele não dá mais conta, as autoridades precisam tomar conta dessas duas, e aí ele vai levar essas duas até o trem para elas irem embora. Aqui tem outras questões, né? Esse cara, assim, sem a mãe, sem a filha, ele vai ficar solitário, então ele conta meio que com a compaixão de todas as outras pessoas lá da cidade, né? Enfim, é um conto que já dá uma emoçãozinha, assim. Eu falei que eram 3, mas na verdade eu vou falar de 4, tá? O próximo é A Menina de Lá. E esse, se você não se emocionou até agora, nesse você provavelmente vai dar uma chorada, tá? Assim, eu que não tenho coração dei uma chorada nesse conto. Aqui também a gente tá tratando da loucura, né? Mas aqui é uma criança um pouco diferenciada, né? Uma criança que ela fala umas coisas que ninguém entende e, enfim, ela acaba... Essa meio que todo mundo achava que era loucura, acaba virando meio que habilidades proféticas e, enfim, se preparem para o final desse conto. E o último que eu queria destacar aqui se chama A Terceira Margem do Rio. Esse eu posso dizer que é bem mais profundo, tá? Porque tem vários questionamentos, né? Ele é contado por um personagem em primeira pessoa. E aí ele vai contar a história do pai dele, né? Eles eram uma família normal, vivendo lá da sua subsistência no sertão e tal. Um belo dia, o pai dele simplesmente abandona a família e pega um barquinho e vai viver no meio do rio com um barquinho. E fica lá no meio do rio fazendo nada com o barquinho. E aí esse nosso personagem que tá contando a história, né, ele fica se perguntando, né, claro, por quê? De onde saiu isso? O que aconteceu? Meu pai sempre foi um homem direito, né? A primeira frase deste conto, se eu achar a página, inclusive, é justamente essa, né? Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo. Então, assim, ele fica o tempo todo assim, por quê, né? O que eu tenho a ver com isso também, porque ele fica meio apegado, ele não consegue, né, abandonar o pai, deixar de, enfim, saber como é que o pai tá. E aqui esse é um conto que dá pra ver bastante essa transformação, essa passagem do tempo, porque a família muda, a família se muda, né? Então a gente tem a cidade permeando aqui o sertão. E esse conto é muito, muito bom mesmo. Mas fora esses 4 que eu destaquei, tem mais 17 que merecem ser lidos, porque Guimarães Rosa é tudo nessa vida e eu acho que tudo que ele escreveu merece ser lido. Então é isso, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, por favor, de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e usar meu link da Amazon se forem comprar qualquer coisa, ele tá aqui embaixo na descrição. E me contem, vocês já conhecem esse autor? Gostam desse autor? Já conheciam esse livro? Eu acho que dos livros mais famosos dele, esse é o menos, né, famoso ou o menos falado, talvez. Eu, por exemplo, só entrei em contato com esse livro agora na faculdade, então, e foi uma descoberta maravilhosa, foi uma descoberta incrível pra mim. Então é isso e vejo vocês no próximo vídeo.